A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra, em nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos, né? Já são 12:30, né? Estamos começando aí com meia hora de atraso, mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que estamos aqui em nome de Jesus Cristo e não vamos, em nome de Jesus Cristo, permitir que situações, né, não permitam que estejamos aí fazendo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, né? Eu quero, em nome de Jesus, já te convidar a estar conosco, em nome de Jesus, para louvarmos, adorarmos ao Senhor e bendizemos o seu santo nome, aprendendo com a sua palavra, aprendendo, né, com o Senhor, Rei dos Reis. E eu creio que a sua palavra há de falar conosco de uma forma tremenda nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma vez o Senhor ter permitido que eu viesse estar aqui, Senhor. Pela tua infinita misericórdia estamos aqui. E eu creio, Pai, que tu há de falar conosco. Eu tenho certeza, Pai, que aquilo a qual o Senhor tem para falar conosco já estava preparado, já desde a eternidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma nossa mente e coração cativo a Ti, que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, aquilo, o dia de hoje, que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, a nossa atenção, que nada venha tirar a nossa atenção, que possamos estar atentos àquilo que há de ser dito, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que eu diminua e tu cresça, Pai. Tira-me da tua aljava, põe-me na tua mão e atira-me para o alvo, para o objetivo a qual, Senhor Deus, o Senhor tem preparado-me esta manhã. Fala conosco, eu careço de Ti, que eu diminua e Tu cresça. Tu sabes, Senhor, que sou dependente Teu, Senhor. Sem Ti nada posso fazer. Fala conosco, fala comigo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Salmo 119, versículo 123. Salmo 119, versículo 123. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Salmo 119, versículo 123. Irmão, minha voz está meio assim, porque infelizmente eu fui acometido de uma gripe e a minha garganta está só o sangue. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Salmo 119, versículo 123, amém? Está escrito assim, irmãos: os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção e o cumprimento da tua promessa de justiça. Trata, pois, o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições. Amém? Amém, queridos? Vou ler novamente. Os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção e o cumprimento da promessa de justiça. Trata, pois, o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dai-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está no hino de Salmos, no hino de número 119. Eu tenho um amor grande para com esse salmo, porque este salmo é um salmo que, se você ler, né, ele de forma atenta, se você ler ele de forma bem minuciosa, se você parar, estudar assim, cada
cada versículo dele, se você pegar e ler os 176 versículos dele, né, você vai compreender que ele é um salmo que ele dá muita... Ele é um salmo que fala da palavra. Ele é um salmo que exalta a palavra, né? Você percebe que em inúmeras passagens, em inúmeros estrofes, né, do seu hino, do seu cântico, ele é um salmo que exalta a palavra e que nos dá, pelo menos a mim, me dá muita alegria. E orando ao Senhor e verificando hoje, né, sobre este salmo, o Senhor levou o meu coração a este versículo, a estes versículos. E toda vez que nós, pelo menos, eu não vou dizer toda vez, mas quando você passa por luta, quando você passa pela dificuldade, com certeza você lembra de alguns salmos. Salmos que vão lhe trazer força, salmos que vão lhe trazer ânimo, salmos que vão colocar, né, a sua fé, né, de pé, salmos que vão lhe erguer do chão. E muitas vezes nós buscamos estes salmos, né? Salmo 91, Salmo 46, Salmo 121. Então nós vamos buscando nesses salmos a estrutura para nos levantar. E quando nós lemos o Salmo 120, o Salmo 119, neste versículo, esse versículo demonstra, digamos assim, alguns acontecimentos que são interessantes, irmãos, aos olhos daquele que serve a Deus. Olha só, a Bíblia fala, nestes versículos que eu li, fala a respeito de um homem que é servo de Deus. Ele não está falando aqui de um homem que não conhece a palavra, ele não está falando aqui de um homem que é ímpio, que não está debaixo de uma autoridade. A Bíblia chama esse homem aqui de servo. E esse servo, ele abre a sua boca, e olha o que ele fala no versículo 23. Ele diz assim: Senhor, os meus olhos fraquejaram. Quando a gente vê um servo de Deus abrindo a boca e dizendo isto, muitos podem até apontar o dedo e julgar. Muitos podem até apontar o dedo, né, e julgar a atitude desse homem e dessa mulher pelo fato de não, ele é servo de Deus, ele não pode errar. Ora, ele tá na presença de Deus, e por ele estar na presença de Deus, como é que a pessoa é? Eu não entendo esse pessoal. É pastor, conhece a palavra, entendeu? É missionário, estuda. Esse pessoal aí fez teologia, tá estudando a palavra. Como é que pode errar? Como é que pode, né, acontecer isso e aquilo outro? Só que, queridos, independentemente de você, do grau de instrução que você tem, independentemente do cargo que você ocupa, independente do quão, eu vou colocar assim, quão íntimo você possa ser de Deus, querido, você continua sendo ser humano. Talvez essa notícia tenha te impactado um pouco, mas eu vou repetir para que possa ficar gravado no teu coração. Querido, tu continua sendo ser humano. Tu continua sendo comedor de feijão e arroz. Tu continua sendo pó e cinza. E pelo fato de você ainda continuar sendo ser humano, pelo fato de você ainda viver em um mundo pecaminoso, a minha Bíblia diz que você continua sendo
pecador. E isso, perdão, e isso, irmãos, é uma realidade que chega até nós. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, como é que pode? Irmãos, nós podemos verificar nos evangelhos, né, escritos por alguns homens que andaram com Jesus e outros que ouviram a sua história, nós podemos verificar que houve pessoas que andaram com Cristo, caminharam com Ele 3 anos e meio, e foram pessoas que não foram tratados naquele momento, mas o tempo foi trabalhando, até que finalmente Deus os preparou para uma grande obra, para algo que Ele tem já descrito na eternidade. Vou dar um exemplo. Aqui ele diz assim: os meus olhos fraquejaram. Aí ele começa: fraquejaram a tua redenção e o cumprimento da tua promessa de justiça. Vou repetir: os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção e o cumprimento da tua promessa de justiça. Redimir, redenção, perdão. Muitas vezes, irmãos, o ser humano, quando ele erra, quando ele peca, ele é acometido por um sentimento de culpa, um sentimento é como se ele se autoflagelasse pelo fato de verdadeiramente ele ter errado contra Deus, sabe? E muitas vezes você vê alguns servos de Deus que quando erraram contra o Senhor, quando pecaram contra Deus, você percebe que houve, entendeu, algo dentro deles se locomoveu, se quebrantou, e eles atraíram a presença de Deus. Por exemplo, na noite que Jesus estava prestes a ser preso, ele estava falando sobre algumas situações que poderiam acontecer, e ele mencionou: olha, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele mencionando toda a situação, mencionando que os discípulos se dispersariam, a Bíblia diz que Pedro se levanta e diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, ainda que todos se escandalizem, eu todavia não te abandonarei, eu todavia não me escandalizarei de ti. E ali Jesus, olhando para Pedro, disse algo que talvez ele não estivesse preparado para ouvir, mas ele disse, o Senhor olhou para ele e disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí você percebe que Pedro olhou fixamente para ele e disse: não, Senhor, eu não farei tal coisa. E aí, por esse fato, por essa situação, a Bíblia diz que os outros discípulos também falaram: não, Senhor, também nós estaremos junto contigo. Só que dizer algo sobre uma situação é uma coisa. Agora, viver algo, viver a situação é totalmente outra. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre
a luta, a prova e a experiência de alguém, nós falamos de uma forma superficial. A não ser que você já tenha vivido o que esta pessoa passou. Se você já viveu o que esta pessoa está passando, você está falando pela experiência que você tem. Agora, se você ainda não viveu a luta que esta pessoa está passando, você só pode falar ou comentar sobre ela de uma forma superficial. Então, quando os discípulos disseram: não, Senhor, pode todos se escandalizar, mas nós não nos escandalizaremos de ti, eles estavam falando de algo, daquela situação, de uma forma superficial. Eles ainda não tinham vivido aquilo. Mas a Bíblia diz que quando chegou o momento de eles verdadeiramente vaticinarem a palavra deles, né? Eles realmente vamos cumprir aquilo que a gente disse. Chegou na hora, meu irmão. Os soldados vieram, perna para quem te quero, cada um correu para o seu lado. Pedro, né, correu pelo fato de ele ter ferido um romano, mas Jesus consertou o negócio que ele fez. Mas mesmo assim Pedro saiu seguindo Jesus de longe. E eu creio que Pedro, na sua mente, ele queria estar com Jesus. E ele disse que ele não abandonaria Jesus, mas que passaria por todas as situações com Jesus. Mas, no entanto, ele seguiu Jesus de longe e observava Jesus em segredo. E ele observou tudo o que aconteceu ali. E ao observar tudo o que aconteceu ali, ao observar as coisas que foram acontecendo ali, chega o momento de Pedro ser confrontado. E você percebe que Pedro estava tão envolvido com a situação que estava acontecendo, que ao ser questionado sobre Jesus, ele faz aquilo que não devia. Todos estavam lá fora e eu creio que as perguntas e as especulações estavam ali permeando aquele ambiente. Nazareno está lá dentro, não sei o que. Ele está sendo interrogado, ele blasfemou e aquela coisa toda. Aí começou. Ele é um falso Messias, é isso, aquilo, outro. E tem que, os discípulos têm, e aqueles que estavam com ele, tem que morrer, aquela coisa toda. Então você imagina Pedro ouvindo tudo isso lá fora. Até que chega um determinado ponto onde uma serva do palácio olha para ele e diz: tu estavas também com ele. Devido ao calor daquele momento, aquela situação toda, ele não vaticinou aquilo que ele falou para Jesus. Mas não, aconteceu justamente aquilo que Jesus havia dito a ele. Ele olhou e disse: eu nem conheço esse homem. Não, tu estava assim com ele, a maneira de tu falar, te denunciar. Não, é sim, tu é galileu, tu estava lá com ele. Eu juro que eu nem conheço esse homem. E a Bíblia diz que o galo cantou. E ao galo cantar, a Bíblia diz que Pedro se lembra daquilo que Jesus havia dito a ele. E ele saiu chorando amargamente. Foi naquele momento que Pedro compreendeu acerca da redenção, acerca do aguardo da redenção. Tanto é que houve um quebrantamento, houve uma comoção, houve algo que Pedro... A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele compreendia aquilo que ele havia feito. Mas talvez o inimigo ficasse dizendo para ele: ele não te perdoa, tu negaste ele, tu fizeste aquilo que não era bom, você não tem perdão. E começou a falar muitas coisas na mente de Pedro, imagino eu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou,
e mandou o recado aos seus discípulos, ele disse: olha, vai até os discípulos. E ele faz questão de dizer: vai até os discípulos e a Pedro. Talvez pelo simples fato de que Pedro, ele não estivesse com os apóstolos. Pedro estivesse em outro local, pelo fato de ele imaginar que ele não merecia o perdão, que ele não merecia estar com os apóstolos, que ele não merecia fazer parte daquele grupo pelo fato de ele ter errado. Só que Jesus Cristo já havia o perdoado. Jesus Cristo já havia observado o seu coração. E ele fala: Senhor, os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção, o cumprimento da tua promessa de justiça. Sabe, irmãos, quando eu vejo as palavras do Senhor acerca deste servo aqui, eu vejo o desejo dele em uma mudança. Olha o que ele fala no versículo 124. Ele diz assim: trata, pois, o teu servo. Irmão, tratar, cuidar, só pode haver tratamento aonde é necessário uma cura. Compreenda a linha de raciocínio desse pequeno pastor. Só pode haver tratamento aonde há doença. E aonde há doença, há ferida. E aonde há ferida, é necessário uma cura. E só pode haver cura se houver tratamento. Então, neste momento, é servo, é homem de Deus, é alguém que conhece a palavra, é alguém que tem discernimento, é alguém que viveu experiências com Deus. Mas ele está dizendo: Senhor, trata o teu servo. Eu preciso, Senhor, de tratamento. Sabe, ele estava dizendo isso. Senhor, trata o teu servo conforme o teu amor leal. A Bíblia diz, querido, que Deus ele corrige. E eu tenho certeza, querido, que a correção é algo que não é algo ruim, pelo contrário. De uma forma simples, para que você possa compreender, correção é quando seu pai chega, viu que você cometeu um erro e lhe chama. Existem várias formas de corrigir, irmão. E o que eu vou falar aqui é uma forma de correção em meio ao amor de Deus. Meu filho, você errou. Vem cá, eu quero conversar com você. Deus se senta numa poltrona e você vai até ele de cabeça baixa, esperando pegar um esporro daqueles, porque tu fez besteira. Tu fez besteira, meu irmão. Tu sabe que tu fez besteira. Então, em nome de Jesus, te arrepende. Te arrepende. Tem gente que faz besteira e acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não viu. Tu fez besteira e Deus viu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e todas as coisas. Olha só, Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, a quem devemos de dar conta. Então,
Em nome de Jesus, hein? Te arrepende. E aí Deus te chama para uma conversa no particular. Meu filho, vem aqui. Deus se senta na poltrona. Tu chega lá de cabeça baixa, né? Com a cara, essa cara lambida. E aí, e aí eu imagino Deus te pegando, querido, te colocando no colo. Deus te coloca no colo, Ele afaga os seus cabelos e Ele começa o processo de correção. Existem processos e processos. Existe um processo de correção para o filho rebelde. Existe um processo de correção para aquele filho que realmente compreende o seu erro. E eu imagino ele colocando no colo, afagando os cabelos e dizendo: meu filho, eu não vou questionar você pelo fato de você ter feito o que fez. O que eu vou dizer aqui, eu espero que fique gravado no seu coração. O que você fez inflige os meus mandamentos. O que você fez não é certo. Eu deixei mandamentos a cumprir. E você sabe que existe consequências sobre a quebra desses mandamentos. E o que eu vou lhe dizer agora, eu espero que fique gravado no seu coração. Você é meu filho. Eu amo você. E por esse simples fato é que eu estou pegando você aqui e lhe corrigindo. O que você fez é errado. Existem certas consequências que você há de colher. Porém, meu filho, eu estou falando com você assim para que você não cometa os erros novamente. Você está entendendo? Olha o que diz no Salmo 119, no versículo 124. Versículo 124. Trata, pois, teu servo conforme o teu amor leal, e ensina-me os teus decretos. Deus sentou você no colo e disse: escuta aqui. Isso é errado. Você sabe que é errado. Aí olha só o que fala o 125. Senhor, eu sou teu servo. Dai-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições. Discernimento vem através de busca. Discernimento é um fruto do Espírito. E isso vem com intimidade. Isso vem com relacionamento. Busque ter um relacionamento com Deus. Busque ter intimidade com o Senhor. Busque ter um vínculo com Ele. Você vai perceber que Deus, Ele vai começar a moldar a sua vida de uma forma tremenda. Pelo simples fato da tua sinceridade com Ele e pelo simples fato de você obedecer os seus mandamentos. Somos servos de Deus, glória a Deus. Temos uma determinada posição com Deus, aleluia. E essa posição foi estabelecida por Ele,
mas isso não faz de nós melhores que os outros. Pelo contrário, quanto maior você se acha, menor você é. No reino de Deus funciona diferente, irmão. O grande é o menor. É o menor. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro, sirva aos outros. Tu és servo. Tu és servo, meu irmão. Servo. Amém? Compreenda isso hoje, nessa tarde, e que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Divulga a página do Oração em Palavra, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus há de falar contigo de uma forma tremenda, através das palavras que estão lá no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal no YouTube, que é do Pastor Weber Souza. Tem mais de 60 ministrações ali, né? Ainda tem louvores e muitas outras situações que vão falar contigo de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela esta vida, pela vida de cada irmão que ficou nesses momentos aqui, ouvindo a Tua palavra, Senhor, recebendo, Senhor, o Teu alimento. Muito obrigado, Senhor. Que possamos, Pai querido, não ser apenas ouvintes, mas cumpridores, meu Pai, da Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Abençoa poderosamente a cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos guarda. Nos dá, Senhor Deus, uma semana de vitórias, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus Cristo, com mais uma oração em palavra. Ainda estou meio coisa, peguei essa gripe, mas ela não me pertence, em nome de Jesus. E aí vou tomar remédio para que, em nome de Jesus, estejamos aí bem, né, logo, em nome de Jesus. Dia 8 e 9 de junho é aniversário, né, da igreja, a Ministério Aliança Eterna com Deus, do meu amigo pastor Luiz Américo, pastor Américo, e nós estaremos lá dia 9, né, o aniversário é dia 8 e 9, sábado e domingo. Nós estaremos lá dia 9, ministrando a palavra do Senhor pela segunda vez. Que honra, né? Que Deus abençoe, né? O ministério do pastor fica ali na Cidade Nova, em nome de Jesus, descendo ali a Hotel Samaúma, né? Desce ali aquela rua até lá embaixo, até quase lá embaixo, dobrando à esquerda, né? Não estou lembrado do nome da rua, acho que é rua B5, B... eu vou dar o endereço direitinho, né? No decorrer da semana, para que você possa ir lá em nome de Jesus. Inclusive no meu Face já tem um cartaz falando sobre, né, esse aniversário. Eu creio que Deus há de abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que Deus abençoe você. Vá lá conosco também, se você puder, em nome de Jesus. Também sábado agora, dia 1º, haverá um grande vigilhão na minha igreja, Assembleia de Deus Arca do Senhor, né? Um mega vigilhão haverá, em nome de Jesus. Participe conosco, estará conosco lá, né, Giovanni Brasa Viva. Ele vai estar lá louvando ao Senhor, será algo maravilhoso, tremendo, em nome de Jesus, tá bem, irmãos? Que Deus possa abençoar vocês de uma forma tremenda, em nome de Jesus.